Olá, chegando aí. Oh, que bom que você está aí. Preparando aqui mais uma quarta. O Paulinho tá aí. Quem mais? Dona Sônia. Deixa eu ver aqui no computador se eu consigo me achar. Esperando aí às 8 horas mesmo, para estar todo mundo junto. Que bom que você tá aí hoje. Eu senti no coração da gente não fazer aquela mensagem que a gente estava mandando pro WhatsApp, mas ao invés disso, fazer uma live. Ô Dona Vânia, é o pastor aí. Dona Vânia, o pastor chegou. Tudo bem? E fazer uma live para a gente ficar mais próximo. Tem todo esse seu testemunho aí, você escrevendo no comentário. Isso tudo faz diferença para a gente aqui também. Deixa eu só me acertar aqui. Opa! Acho que agora foi. Agora foi. Graças a Deus. Que bom que você está aí. Esperando chegar às 8 horas. Quem já está aí? A Sandra está aí. A Dona Vânia está aí. O Paulinho está aí. Dona Sônia. Paulinho está ligado. Juliana? Cadê a Ana Júlia, Juliana? Não vejo a Ana Júlia. Preciso ver foto de Ana Júlia. Hoje foi aniversário do Lucas, estamos felizes. A gente tem muito motivo para agradecer a Deus. Muitos motivos para dizer: Senhor, o Senhor é bom demais, Senhor. Em casa, a gente está em casa, tem isso aqui. A Vânia está trabalhando aí. Você está vazando um áudio aí de uma conversa da Vânia. Juliana, Paulinho, tem mais alguém aí? Deixa eu ver aqui. Opa! Edinho tá aí, Priscila. Que bom estar com vocês, irmãos. Não imagino que a gente tenha tantas pessoas quanto a gente tem aí nas lives que a gente faz no culto de domingo. Aproveita aí, se você tiver algum amigo seu, pega aí o link, compartilha, porque eu acho que essa palavra de hoje vai ser muito útil. Enquanto estava preparando, enquanto estava pensando nela, eu estava pensando numa palavra do Senhor que fizesse a gente olhar para o cenário, as coisas que estão acontecendo de uma forma diferente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? O áudio tá bom? Responde aí para mim. Era uma palavra nesse sentido, que fortalecesse a gente, que fizesse a gente mais firme para enfrentar esses dias. Deixa eu só tirar aqui o áudio do meu telefone, espera um pouquinho. Opa, tá bom. O áudio tá bom? O volume tá bom? Tô me acertando aqui ainda. Dona Sandra, graças a Deus. Então, enquanto o pessoal tá chegando aí, vamos acalmar o nosso espírito, acalmar o nosso coração. Não sei como é que você tá aí dentro da sua casa. Você tá separado? Opa, obrigado, Ana Paula, obrigado. Se você está separado aí, você está num canto à parte na sua casa, mas vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que o Espírito Santo fale com a gente. Nesses momentos que a gente está vivendo, é imprescindível, é muito importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo. É muito importante que a gente sinta o poder do Espírito Santo dentro de nós. Então, nessa hora, meus irmãos, vamos clamar a Ele, vamos pedir ao Senhor, vamos pedir para Ele se fazer presente. Ele é Deus Emanuel, é Deus conosco, mas mais do que estar entre nós, a transformar, mover, explicar, justificar, trazer esse entendimento para todos nós. Vamos orar? Ora comigo, por favor. Senhor, em Teu nome, Jesus, que nós nos juntamos aqui nesse meio virtual para clamar a Tua presença, para clamar o Teu mover. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos da Tua ação, precisamos da Tua unção. Precisamos ser fortalecidos por essa Tua palavra. Por isso, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu peço, toca no coração do meu irmão, para que seja de verdade uma terra boa. Toca na minha boca com brasas do altar, purifica-me, Senhor, me purifica por completo e usa-me para ser esse que traz a Tua palavra com a boa semente, que plantada no coração da Tua igreja, vai nesse bom coração, nessa terra boa, vai germinar, Senhor, e assim a gente possa viver por essa boa palavra, em nome de Jesus.
Que nessa noite só o Teu Espírito Santo fale. Que nessa noite o Senhor tenha liberdade para mover as coisas de lugar, como nós cantamos, para operar, Senhor, as transformações que nós precisamos e para limpar as nossas mentes de tudo, Deus, que impede o mover, o fluir do Teu Espírito Santo, da Tua ação dentro de nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, boa noite. A Savana está aí, Dona Luciane, glória a Deus, que bom que vocês estão aí. Eu queria falar para vocês e chamando a atenção, deixa eu só baixar aqui um pouquinho a música, chamar a atenção de vocês para o que é a quarta-feira. A quarta-feira, desde que a gente assumiu o ministério, um tempo na frente, a quarta-feira, o que o Espírito Santo colocou no nosso coração para que esse dia de culto se transformasse numa quarta de cura. Nós estamos implementando aí os nossos irmãos, chamando irmãos que a gente está verificando o chamado, recebendo a confirmação do Espírito Santo, e as pessoas estão trazendo palavras e a gente está chamando de vozes da Igreja Viva na quarta-feira. A quarta-feira é esse momento. Então, fica aí alerta, você que está estudando Bíblia, você que está buscando ao Senhor, você que está clamando ao Senhor, que pode ser que no momento o Espírito Santo aponte para você e a gente chame você para trazer uma palavra. A dona Selimar, pai Selimar, dá um beijão no Jonas aí. Graças a Deus. Vai assistir com a Bia? Assiste sim, dona Vânia. Então, a quarta-feira é esse momento. A quarta-feira é o dia em que a gente se fortalece, em que a gente tenta buscar o Senhor. Quando eu estou lá na igreja, a gente chega lá para os cultos, normalmente eu chego atrasado, correndo, porque o trânsito é muito intenso, e a gente diz que aquele momento da quarta-feira é um momento rápido, onde a gente ouve a palavra do Senhor, e as coisas que estavam deixando a nossa mente um pouco conturbada, as coisas que estavam aborrecendo um pouco, a gente joga de lado, porque a gente vem com palavra em cima, com essa palavra firme, com a palavra da alegria, com a palavra do ânimo, e a palavra muda o nosso da quarta-feira até a sexta, é como se a gente ganhasse nova força, um reforço para seguir nessa semana. E nessa quarta-feira não é diferente. Hoje é dia 22 de abril, e é a nossa quarta de cura. Começa aí a declarar dentro do teu coração que essa palavra vai ser uma palavra de cura para o teu coração. Que essa palavra vai ser uma palavra para fazer você se levantar, para tirar do coração as coisas que estavam atrapalhando, para tirar da mente as coisas que estão fazendo a gente ficar preocupados e a gente se voltar e centralizar, ou melhor, centrar os nossos olhos, o nosso coração, limpar as vistas, aquela limpeza que a gente faz na lente do óculos, limpar as nossas vistas espirituais para que a gente veja o caminho que o Senhor tem traçado, tem trilhado para nós. Em nome de Jesus. Vozes da igreja, é o tempo que a gente se levanta para exaltar o nome do Senhor e se posicionar nesse caminho perfeito do Senhor. Graças a Deus a gente chegou ao final de mais um dia, graças a Deus a gente conseguiu aí vencer mais um dia, esse dia 22. Quem pôde trabalhar, trabalhou. Graças a Deus, glória a Deus. Quem teve que ficar em casa, e aí por conta dessa quarentena, ficou, graças a Deus. A gente teve trabalho, a gente teve um teto sobre as nossas cabeças, com fartura ou com algumas limitações. Todos nós, você pode dizer com certeza, como eu estou dizendo, todos nós tivemos graça de Deus nesse dia. É importante, irmãos, a gente fazer sempre essa análise da nossa vida, essa análise das coisas que a gente está passando, à luz da palavra do Senhor, à luz desses bons olhos limpos pela palavra do Senhor, para que a gente seja curado em muitos momentos. Então, é com muita alegria que nós chegamos no final dessa quarta-feira dizendo, nós tivemos lutas. Nós tivemos questões para resolver, nós tivemos problemas, mas em todo tempo nós tivemos a graça de Deus sobre nós. É isso. Clama a Ele e vamos clamar para que Ele renove o nosso espírito, vamos clamar a Ele para que Ele fale ao nosso coração e transforme a nossa vida. Hoje nós comemos, hoje nós nos vestimos, nós tivemos a companhia do Espírito Santo, graciosa, gloriosa companhia do Espírito Santo. Nós tivemos hoje a possibilidade da gente buscar o Espírito Santo de Deus. Se você pensar, que grande graça, que grande glória é a gente ter a possibilidade de ter o Espírito Santo dentro de nós.
Nós poderíamos ter hoje usado do Espírito Santo para entender melhor a palavra, para conversar com Ele, para ter intimidade. Hoje a gente teve ainda a presença dos nossos familiares. Quem está em casa, em quarentena, pode estar assim, caramba, meu filho faz muita bagunça, meu filho faz muita coisa, mas seu filho está aí. Seu marido está aí, sua esposa está aí, sua filha está aí. Ah, mas eu estou sozinho. Não está não, o Espírito Santo do Senhor está aí. Ah, mas eu estou com um problema. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem um monte de palavra para limpar o nosso coração. E pensa o seguinte, a gente tem certeza, estou fazendo essa entrada para você já dar essa lavada no coração mesmo. A gente tem certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Se eu estivesse na igreja agora, eu ia estar falando assim, levanta a mão aí, quem é que tem certeza que o nome está escrito no livro da vida? Levanta a mão. E eu tenho certeza que todo mundo ia levantar as mãos. A gente tem ainda, para animar o nosso coração, o entendimento de que nada nos separa do amor do nosso Deus. Nós temos palavra, tudo isso é palavra do Senhor. Eu não estou te dando referência bíblica, mas tudo isso é palavra do Senhor. E a gente sabe que esse Deus que ama a gente dessa forma, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é provedor, Ele é tardio em irar-se. Esse é o nosso Deus. E Ele está falando tudo isso para mim e para você, que em alguns momentos na vida a gente perde um pouco o fio da meada, a gente acaba olhando pro problema, olhando para a vida, dói o pé da topada e a gente acaba se esquecendo um pouco dessas coisas maravilhosas que o Senhor já providenciou na vida da gente e que está providenciando o tempo inteiro. Você pode falar aí para a tua alma, minha alma, ah, minha alma, descansa no Senhor, confia no Senhor, olha as promessas maravilhosas que Ele já tem na minha vida, olha o tanto que Ele já colocou, o tanto que Ele já fez. Qualquer um de vocês aí, nós somos poucos, somos 15 pessoas agora, mas qualquer um de vocês aí, você pode olhar o seu passado e ver o quanto o Senhor já operou na tua vida. O quanto houve já de libertação na tua vida, o quanto Ele já te limpou, o quanto Ele já alterou o curso da tua vida, que você olha hoje com muita facilidade e percebe que era um curso de colisão. E agora você entende que você está vivendo para a glória do Senhor. E ainda que você tenha problemas, Ele está operando na sua vida. Olhando dessa forma, fazendo esse preâmbulo, essa abertura, você acaba, eu trago para você a condição de você olhar esses grandes problemas que eventualmente você estava pensando agora, essas coisas sérias que você está passando. Não, a gente não está falando que a gente é maluco, nada disso, mas você consegue pegar grandes problemas e pensar neles, olha, eles não estão me ferindo tanto. Ele já não tem o poder de me escravizar ou de colocar uma corrente na minha perna, nos meus braços e dizer, fica aqui acorrentado porque eu sou o teu problema. A maior liberdade nós já temos. E só de você começar a pensar assim, só da gente, a gente começar a pensar desse jeito, a gente já começa a passar por cima do problema, irmão, irmã. A gente já começa a passar por cima das coisas que estão afetando a gente, que estavam ferindo a gente. E nesse caminho, a gente segue acreditando que aquele que fez a gente chegar até aqui, Ele é fiel e justo para conduzir a nossa vida. Ele é fiel e justo para trabalhar no meu coração e no teu coração. Olha só, eu te chamei para que você visse, olha só o que você já passou, da onde você já saiu e do que Ele te tirou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Só de pensar nisso, você já respira aliviado. Só de lembrar da palavra de Deus, lembrar de Deus, desse grande amor do Senhor, é como se a gente voltasse a respirar. Como se você tivesse aí com o nariz entupido ou com a cabeça embaixo da água e depois de algum tempo tentando respirar, ouvir essa palavra, lembrar desse amor do Senhor, lembrar dessa graça abundante do Senhor. Ele é um renovo, ele é um bálsamo. E aqui começa a palavra dessa noite. Essa semana eu estava conversando com a Vânia está aqui do ladinho, por isso que eu olho de vez em quando para aquele lado de lá. Meu amor. Essa semana conversando com a Vânia e a gente está aí já quase no 30º dia de oração
às 9 da noite, e eu fiquei pedindo a Deus uma palavra para essa quarta especificamente. Uma palavra dentro dessa temática de quarta-feira, que é uma quarta de cura, é um dia que a gente tem que sair fortalecido, e durante esse tempo o Senhor, o Espírito Santo, me mexendo no meu coração, e eu ali colocando os meus sentimentos, colocando as coisas que estavam dentro de mim. Eu comecei a pensar com o Espírito Santo como a gente está cansado, como a gente está fastiado de estar dentro de casa, dessa situação toda. Como eu falei, a gente já está orando há quase 30 dias, está preso dentro de casa, e eu quero colocar aqui preso entre aspas, porque de verdade a gente não está preso. A gente só está em casa, retirado, nesse momento que a exposição pode trazer algum risco para a gente. Mas de verdade, o sentimento que a gente tem, e se você pega a internet, WhatsApp, Facebook, as pessoas falando dessa quarentena como se fosse alguma coisa muito ruim, isso tudo e tal, e a briga, e no Brasil agora não, de um tempo para cá, a gente é bastante polarizado, tem os que querem ficar em casa, tem os que querem ir para a rua por causa do mercado, tem que aquecer o mercado, a economia tem que funcionar, mas a gente tem que guardar a saúde, e como tudo sempre polarizado, e muitos crentes entrando nessas discussões, quando a palavra ela é assertiva em dizer que nós não somos desse mundo, e os exemplos de Jesus foram completamente diferentes do que diz respeito à igreja, a igreja viva do Senhor se misturar com assuntos dessa terra. Esse é um assunto para um próximo momento da gente, mas o fato é que a gente está cansado. Eu queria perguntar aí para vocês, quem é que está cansado disso? Coração cansado. A expectativa das coisas que vão acontecer, muita gente falando que a economia vai entrar em recessão, que muitos empregos vão ser perdidos, que muitas coisas vão acontecer desse jeito. São notícias sinistras que a gente está recebendo a respeito do futuro. E aí eu fiquei como que me queixando diante de Deus. E na minha razão, no meu emocional, dando justificativa para esse sentimento que estava aflorando no meu coração e dominando no meu coração. Eu comecei a dar justificativas reais. Paz, Tamires, glória a Deus. Eu comecei a dar justificativas reais, justificativas do meu coração, para balizarem, para basearem o entendimento de que tudo aquilo que eu estava sentindo era real e tinha que acontecer, era real e tinha que era verdade. E aí o Espírito Santo, com todo carinho, como ele sempre faz, o Espírito Santo me levou a lembrar do povo no deserto. E eu comecei a pensar, e eu me lembrei que a história do Egito, antes do deserto, ou antes do Egito, aliás, você sabe que o povo estava em Canaã. E aí tem a história de José vendido pelos irmãos, tudo já uma preparação do Senhor para que ele fosse o governador do Egito, e no Egito, pela unção do Senhor, pudesse ter aquela ideia de guardar nos 7 anos de vacas gordas para os anos de vacas magras, e ali o povo do Egito, o povo judeu, o povo do Senhor, a herança de Jacó, pudesse ir até o Egito, e naquele tempo de fome na terra, o povo do Senhor pudesse ser alimentado e não se perdesse. E eles não se perdessem. Naquele momento, a ideia o plano do Senhor para aquele povo era para que o Egito fosse só por um pouco de tempo. Para que o Egito fosse só por o tempo em que durasse a fome. Mas você sabe, você que conhece a palavra, o povo foi ficando, se acostumou com o Egito, gostou. Nós somos os parentes de José, nós somos os irmãos de José, e José é o grande governador do Egito, e foi deixado ali José, até que José faleceu. Tempo passou, o povo ali, e o povo acabou sendo escravizado. 430 anos aquele povo ficou no Egito, que era um lugar para se ficar em pouco tempo. Era um lugar para se ficar enquanto durasse a fome no mundo, enquanto houvesse aqueles 7 anos de fome. Partindo do Egito, o povo foi livre pelo Senhor. O deserto para onde eles foram
Ficaram 40 anos, a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas o deserto também era um lugar de passagem. O deserto não era um lugar para que eles ficassem por 40 anos. A infidelidade do povo que fez com que Deus sentenciasse aquele povo a 40 anos de deserto. Você consegue ver isso lá em Números 14, 33, o verso 33 e 34, Números, o capítulo 14, verso 33 e 34. O deserto era só 500, do Egito para Canaã, eram só 500 quilômetros, um mês de caminhada, andando muito, 2 meses, 3 meses de caminhada, mas eles ficaram 40 anos, e isso por causa da infidelidade daquele povo. Mas agora pense, mesmo com aquela geração sendo sentenciada à morte no deserto, em tempo nenhum, isso você devia anotar no teu coração. Mesmo na infidelidade daquele povo, mesmo na dureza do coração daquele povo, em tempo nenhum aquele povo foi abandonado no deserto por Deus. Deus cuidou daquele povo. Aquele povo, e isso é muito importante que fique muito claro, se você tiver aí como anotar, toma nota disso, aquele povo, ele não aceitou a proposta de um relacionamento mais íntimo com Deus. Eles não aceitaram isso. Vocês lembram lá quando a história da presença do Senhor em cima do monte e o povo dizendo, não, Moisés, vai você, a gente está com medo. Eles preferiram que Moisés se relacionasse com Deus. Por isso, por essa pouca relação com o Senhor, por esse relacionamento fraco com Deus, esse povo tinha pouca fé. Pouca fé. O relacionamento que eles tinham com Deus não dava condições para eles que eles tivessem uma fé fortalecida. Ainda antes, lá voltando à história do Egito, antes que eles deixassem o Egito, nós sabemos hoje, foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que fez com que Faraó não deixasse que o povo saísse. Mas enquanto o coração de Faraó era endurecido por ação do Espírito Santo, por ação de Deus sobre ele, o povo reclamava, porque os castigos eles eram intensificados, porque os castigos aumentaram. Hoje, igreja, hoje você tem o livro de Êxodo, você tem o livro de Deuteronômio, o livro de Números, você conhece a história, os livros de Crônicas, os livros de Reis, eu e você conhecemos a história, nós sabemos pelo que aquele povo passou, mas naquele momento, no momento em que o castigo foi aumentado, porque o coração de Faraó foi endurecido, o povo reclamou. Como é que você acha que você e eu, você acha que nós estaríamos nesse momento? Como é que você acha que a gente ia reagir se um castigo, um dos nossos algozes, aumentasse sobre nós a carga do castigo? Como é que você reagiria? Você seria hoje a pessoa que, conhecendo a Bíblia, conhecendo o Senhor e todo o amor dele sobre mim, sobre você, você seguraria a sua boca, o seu coração na promessa, ou você faria como o povo daquele tempo? Voltando lá no povo, antes de atravessar o Mar Vermelho, você conhece a história? Faraó deixou sair, mas Deus, endurecendo o coração de Faraó, faz Faraó sair atrás do povo, e antes de atravessar o Mar Vermelho, eles não sabiam. Mas o coração de Faraó foi endurecido, e houve esse desejo de Faraó seguir para emboscá-los, fazer aquela emboscada entre eles e o Mar Vermelho. Isso aconteceu pela ação de Deus. Eles não sabiam disso, mas naquele momento, naquele instante, Deus tinha tudo sob controle, como tem hoje na tua vida, igreja. Como tem hoje na vida do povo que está se ajoelhando, não às 9 horas junto com a gente, mas em outros horários, e clamando. Deus tem tudo sob controle. Eu uma vez preguei alguns dias atrás, Deus não perdeu o controle da nossa vida. É exatamente esse entendimento que Ele quer firmar hoje no nosso coração. Mas aquele povo, o coração daquele povo que não tinha uma relação firme com o Senhor, não conhecia o Senhor na intimidade, o coração daquele povo, ele não podia crer que Deus iria cumprir o que prometeu. Ele não podia ter certeza. Eu posso até, assim, no exercício de advogado desse povo daquela época, justificá-los dizendo, eles não sabiam, eles já tinham visto algumas coisas, mas como é que Deus vai cumprir tão grande livramento? Como é que Deus pode fazer essas coisas que prometeu? Ele, nesse coração, ele não podia descansar.
com esse coração distante da fé, da firme fé, que Deus cumpriria as coisas que prometeu, o medo ia tomar conta deles e tomou conta. O medo tomou conta e aí houve a murmuração, houve o terror, houve a reclamação. Tudo isso que a gente sabe que culminou com os castigos no deserto, culminou com os problemas que eles tiveram. Mas voltando aqui dizendo, como um advogado, tentando justificá-lo, eles não sabiam que o mar ia se abrir. Quando eles viram o mar à frente, Faraó atrás, carros, cavaleiros, cavalos, caramba, agora a gente vai morrer. Deus trouxe a gente, Moisés trouxe a gente para morrer aqui. Eles não podiam acreditar, eles não sabiam que o mar ia se abrir. Hoje, nós sabemos, nós temos a nossa Bíblia. Nós temos como ler essa palavra, nós temos como nos inspirar nessa palavra. O Espírito Santo pega essa palavra que está entrando pelos nossos olhos e sendo captada aqui pelo nosso cérebro, e ele no nosso coração, na nossa alma, ele vai fazendo com que a gente acredite nisso, porque a gente tem essa palavra. Naquele tempo não. No deserto, imagina você quando eles receberam o maná, estava com fome e tal, e o maná, você sabe, ele era um alimento para o dia. Eles, junto com o maná, eles receberam a promessa de Deus que todos os dias, veja bem, que todos os dias o pão do céu desceria. O maná era o pão do céu. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 16, no verso 4. Você vai ouvir Êxodo 16, verso 4. Todos os dias Deus mandaria o maná. Essa era a promessa do Senhor. E aí lá no verso 19 desse mesmo capítulo de Êxodo 16, o povo recebe a orientação do profeta lá de Moisés. Eles recebem a orientação de Moisés dizendo assim: não guarda maná de um dia para o outro. Só na sexta-feira, vocês poderiam fazer isso, na sexta, né, amor? Só na sexta-feira eles podiam guardar o maná, mas eles não poderiam guardar o maná de um dia para o outro. Mas, puxa vida, eu tenho comida hoje aqui, tem comida sobrando, porque aquilo descia como gota de orvalho e ficava na relva. Eu tenho aqui sobrando e eu não posso guardar para amanhã. Deus não queria que guardasse. Deus não queria que eles fizessem do braço deles, do estoque, da despensa, da conta corrente, do banco, do trabalho, do carro, do grande número, da carteira de clientes. Deus não queria que naquele momento eles fizessem do estoque a segurança deles, mas eles queriam garantias, irmãos. E eu consigo entender isso. Os caras estavam no meio do deserto, com velho, velha, criança, animal, eles mesmos. Quanto tempo vai levar isso aí? A gente fala de 500 quilômetros hoje, mas será que eles sabiam a distância de verdade? Então eu consigo mais ou menos, tentando justificar esses homens, eles queriam garantia. E você sabe que lá no verso 20, se você pegar esse Êxodo 16, no verso 20, todo mundo sabe no que se transformou a garantia deles, você sabe? Você sabe? Margarete deve estar falando aí. A garantia deles, o maná que eles juntaram de um dia para o outro, apodreceu e cheirou mal. A garantia que o povo de Deus quis montar para ele daquilo que Deus trouxe. Exatamente, Edson. É isso, dependência de Deus. A garantia que eles quiseram montar para eles, Deus disse não, vai estragar. Vai dar bicho e vai cheirar mal. Mas eu consigo entender eles. No deserto eles não tinham garantia nenhuma. No deserto eles só tinham a promessa. No deserto, o povo de Deus só tinha a promessa, nesse caso, que o maná ia descer. Hoje, eu e você, nós sabemos, eu e você, a gente sabe, porque a gente tem uma Bíblia e a gente acredita que essa é a palavra do Senhor, a gente sabe que esse maná, ele rolou por 40 anos. Não foi por um dia, foi maná 40 anos, não faltou maná. O povo foi alimentado, quando teve sede, Deus deu água, o tempo todo Deus cuidou. Mas eles não sabiam que podiam confiar em Deus. Eles não sabiam que eles podiam esperar que esse Deus pudesse fazer tantas coisas. Eles não tinham vivido isso, mas nós sabemos, irmãos. Eu sei, você sabe, e toda essa palavra, tudo isso que eu estou fazendo aqui, esse exercício de memória para mim e para você, é para fazer a gente lembrar das coisas grandiosas que Deus tem feito. E Deus, tudo que Ele fez, Ele provou que Ele não volta atrás na palavra dEle. Deus, você pode dizer para a tua alma aí, minha alma, o meu Deus, o meu Senhor, Ele não volta atrás na palavra dada.
Ele não volta atrás nas promessas que ele me fez. Ele é o Senhor e a palavra dele vale. Lá, aí o povo andou e chegou perto de Canaã, diante de Canaã, já estavam ali diante de Canaã. Você conhece essa história? Estou falando lá de Números capítulo 13, quando os espias vão ver a terra. Quando eles vão ver a terra e eles chegam lá, olham Canaã e vem aquela maravilha, colheitas grandes, frutas grandes. Os caras só conseguem ver, no meio daquela maravilha, já chegaram até ali, eles só conseguiam ver o tamanho do gigante. Eu consigo entender. Eles não sabiam, eles viram aquele gigantão, eles não sabiam que Deus daria a vitória para eles. Eles não sabiam. Eles podiam até ter uma ideia, Deus fez a gente chegar até aqui, mas e se? Vai que, sei lá, eu e você, nós sabemos. Nós sabemos, nós conhecemos essa história de Números 13. Josué e Caleb, você vê lá no verso 13, é lindo, eu sempre lembro disso, quando ele fala, faz todo mundo ficar quieto e eia, subamos e possuamos a terra. Josué e Caleb, nesse verso 30 e na sequência da vida deles, você consegue entender, eles viveram essa vitória antes mesmo dela acontecer de fato. Josué e Caleb acreditaram na promessa. Eles ganharam força dentro deles numa promessa do Senhor. Eles ganharam essa disposição numa promessa. E aí, resumindo, aquele povo do deserto, era o que eu estava falando contigo, ele até viu grandes manifestações de Deus. Aquele povo do deserto, eles até viram esses milagres maravilhosos do Senhor, mas eles não conheciam a história toda. A história estava sendo escrita, a história estava sendo preparada, a história estava sendo tecida para que eu e você hoje pudéssemos estar ouvindo dessa história. Para que os povos futuros, como memoriais de Deus, lembra daquela palavra dos memoriais? O Bruno sempre fala dela, o Edinho também. É para que essa palavra hoje está como um memorial, para mostrar a graça, o poder de Deus sobre a vida daquele que acredita no Senhor. Naquele momento eles não tinham o relato, eles não tinham a Bíblia, o relato das coisas que Deus providenciou agora, a gente falando no passado. Eles não tinham isso que nós temos hoje. Como eu disse antes, irmãos, eles não sabiam que Deus endureceu o coração de Faraó para castigar Faraó. Eles não sabiam que o mar vermelho se abriria. Eles não sabiam que o maná diariamente, infalivelmente viria como foi prometido. E eles não sabiam que os gigantes, aqueles gigantes, seriam vencidos no poder de Deus. Eles não sabiam. E aí todo esse drama, toda a ansiedade, toda a dúvida, todo o medo, tudo isso que fez os corações desses homens virarem verdadeiras gelatinas, tudo isso aconteceu com aquele povo. E eu consigo entender hoje, e aí olhando sempre para o tempo de hoje, e olhando para a história, eu consigo ver que aqueles homens, eles não andaram pela fé. Eles não andaram pela fé, eles queriam andar, eles andavam só pelo que eles viam. Eles só conseguiam ver o que estava na frente deles. Eles só conseguiam ser felizes se o cenário em volta deles fosse considerado por eles, pela interpretação deles, como um cenário de vitória. Você entendeu isso? Eles só conseguiam estar felizes no cenário que eles consideravam como vitória. Eles não conseguiam andar pela fé, eles não conseguiam entender que, como a gente diz hoje, o Deus que começou a boa obra, ele vai terminar. Eles não conseguiam entender que, como a gente fala, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eles não conseguiam ver isso. Essa palavra que hoje a gente tem na mão, ela estava sendo escrita. E eles só conseguiam ver o cenário que lhes parecia bom. Quando as pragas aconteceram lá no Egito, quando as pragas se deram, e por vontade de Deus, eu e você sabemos, para eles não era vitória. Eu imagino que não. Até porque eles reclamavam dos castigos excessivos. Quando as pragas caíam, e aí a partir da quarta, quando as pragas caíam e eles milagrosamente não sofriam nada, eles eram guardados, não era vitória.
A gente está passando por esse perrengue. Olha esse cenário aí, destruição, as coisas acontecendo. Sair do Egito como eles saíram. Foram libertos daquela forma que foram. Saíram ricos, todos eles providos de ouro, todos eles com posses. Saíram do Egito para o deserto. E no deserto reclamaram. O deserto não era vitória para eles. Eles não conseguiam enxergar aquilo como vitória. Depois, como eu falei, está diante de Canaã. Diante daquelas frutas fantásticas, diante de toda aquela provisão, é a terra que emana leite e mel, como foi dito. Olhar para os gigantes não era ver nada como vitória. Até aquele momento, irmão, o povo não tinha entendido uma coisa que eu quero hoje grifar no teu coração e no meu coração. Eles não tinham entendido. Se você tiver uma caneta aí, anota. Ter a promessa de Deus, naquele tempo, ter a promessa de Deus era a maior de todas as vitórias que aquele povo poderia ter. Entendeu isso? Ter a promessa de um Deus que não mente, ter a promessa de um Deus que não falha, é a maior vitória que você pode ter. Desde que, entendeu isso? Desde que, se você confiar na palavra desse Deus. Desde que você ande pela fé. Voltando aqui para os nossos dias, voltando para essa quarentena, para esse tempo de Covid, eu queria perguntar para você, Igreja Viva do Senhor, como é que está o teu coração? Como é que estão os seus sentimentos? Eu já falei dos meus, né? Eu queria perguntar como é que está o teu coração. Você está conseguindo andar pela fé? A gente gosta lá na igreja, eu particularmente, é um dos versículos que eu mais gosto, de Hebreus capítulo 10, versículo 39, que a gente não é dos que voltam atrás, mas a gente segue para a vitória e para a salvação. A gente não é dos que voltam atrás e se perdem, mas a gente segue firme. Eu lembro também do versículo 38 de Hebreus 10, diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, a minha alma não se alegra nele. O justo vive pela fé, irmão. O que a gente pode fazer? Deus podia ser aquele assim, no meio financeiro, no meio comercial. A gente às vezes quando faz alguns contratos, a gente tem que chegar e colocar o dinheiro da garantia. A gente vai lá e bota como calção, que se chama. A gente calciona o valor. Então se eu digo que eu vou fazer uma coisa com você, se eu digo que a gente vai ter a gente tem um entendimento e a gente vai seguir nesse entendimento, eu calciono em dinheiro, em bens, em receita de alguma forma, ativo de alguma forma, eu calciono isso para você. Seria tão bom, não seria? Se Deus dissesse que ia dar uma vida tranquila para a gente, já colocasse um pedaço disso. Seria tão bom, eu estou ouvindo aqui, Selimar, está falando que o coração dele está apertado. Segura nessa palavra aqui, Jonas. Segura junto comigo, que o meu também estava. Segura nessa palavra. Seria muito bom que Deus colocasse garantias antes. Mas Deus não quer trabalhar assim com a gente, não. Ele quer trabalhar com a nossa fé. Ele ensina a mim e a você a buscarmos a Ele continuamente. E a partir do tanto que a gente busca a Ele, esse Espírito Santo da promessa, ele começa a falar ao nosso coração. E a nossa fé vai aumentando. Então, para você ficar firme no entendimento, a promessa de Deus é a maior das vitórias do crente. Crente no sentido aquele que crê. É a maior. Porque a fé é a firme esperança, firme certeza das coisas que a gente espera, não as coisas que a gente vê. É isso. E se você já tem essa fé, você já tem a promessa. Se você já tem a fé, eu já posso descansar hoje. Eu e você, irmãos, somos a igreja viva do Senhor. Você pode olhar para você agora como se num espelho da alma e dizer: eu sou a igreja viva do Senhor. A promessa do Senhor é para o povo dele, para a igreja dele, para os que obedecem à vontade dele, para os que obedecem, para os que fazem acordo com ele, recebendo a Jesus Cristo como Salvador e entregam as vidas a ele e obedecem ao Senhor. E dentro dessa promessa, irmão, você como igreja viva,
Você tem conhecimento de tudo que ele já deixou escrito. Nós estamos estudando Bíblia, está aí, o povo está lendo, está buscando o entendimento da palavra, o conhecimento está vindo, do conhecimento, você vendo as grandes obras do Senhor, e a gente está estudando a vida de Jesus, todos os milagres, todo o amor de Jesus, todo o trabalho redentor e salvador de Jesus Cristo, nós estamos vendo isso, e com esse conhecimento, com todas as histórias, todos os livramentos, a gente sabe que, a gente começa a entender que pode confiar. A gente não pode entregar o nosso coração a essas notícias mais. E é um grande conselho, entenda de verdade, um grande conselho. Se afaste, irmão, irmã, da política. Se afaste, você pode até discordar de mim nessa hora, a gente não pode conversar aqui, mas em algum outro momento que a gente estiver junto, face a face, acabando esse negócio, a gente pode conversar e eu vou te mostrar a Bíblia e a gente vai arrazoar e vai trocar uma ideia. Provavelmente você vai vir com a sua ideia, vai trocar e vai levar a minha, que seja assim, mas se afaste das notícias desse mundo. Se volte para o que o Senhor, para o conselho do Senhor, para a palavra do Senhor, porque se a gente se entregar para a notícia, a gente vai acabar esquecendo quem é o nosso Deus. Esquecendo quem é o nosso Deus, esquecendo o trabalho dele, esquecendo o mover dele, esquecendo quem é Jesus Cristo, a gente vai ficar tão mortificado nessa vida, a gente vai ficar tão triste nessa vida, a gente vai olhar para tudo isso que está acontecendo aí, como se isso fosse a sentença para a nossa vida, e não é a sentença da tua vida, a sentença da minha vida. Quem dá é Jesus Cristo, e os pensamentos dele são sempre muito maiores do que os nossos. É isso, igreja. Além de tudo que a gente já viu Deus fazer no passado, todos os livramentos que Deus deu para o povo dele, para a nação do povo judeu, tudo isso agora, nos tempos de hoje, nós temos algo ainda maior, muito maior para contar. Nós vimos, com os olhos da fé, nós vimos Jesus Cristo, irmãos. É para dar glória a Deus e bater a cabeça no gesso. Nós vimos Jesus Cristo como cumprimento da promessa de Deus, que ele enviaria um Salvador, que ele enviaria aquele que pagaria o preço de resgate, nos limpando do nosso pecado, nos dando condição de estarmos de novo diante de Deus. Nós vimos Jesus pela fé, nós conhecemos a história, você está lendo tudo aí e está aprendendo sobre esse Jesus. Essa verdade de Jesus, ela passa a ser a sua visão. É para dar glória a Deus, é para dar aleluia. Ele nasce em amor por nós, esse Jesus Cristo nasce, e como um Cordeiro Santo de Deus, ele morre para me libertar e para te libertar da morte eterna, do pecado. Ah, irmão, ele morre, e morrendo, limpando a gente, purificando a gente, ele pode repartir comigo e com você, com a igreja dele, espalhada pelo mundo, o Espírito Santo dele, irmãos. O que é isso? Você tem o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Você que fez acordo com o Senhor. Você que recebeu o Senhor como Salvador. Você que passou pelas águas do batismo. Você que entregou a sua vida para o Senhor. O Espírito Santo dele está com você. Sabe o que é isso, irmão? Isso é Deus conosco, é Deus Emanuel, é o Espírito Santo, é Ele dentro de você, é Ele dentro de você, irmão. Hoje todos nós que buscamos ao Senhor, todos nós que nos envolvemos em separar um tempo, nós estamos aí orando quase todos os dias, aí já há quase 30 dias, às 9 da noite, eu tenho ouvido relatos de pessoas dizendo como esses momentos de oração estão mudando a dinâmica da minha família. Por um momento que a gente passa a buscar ao Senhor na simplicidade, na singeleza da nossa casa. Irmão, todo o tempo que a gente se volta para buscar o Senhor, esse Espírito Santo que está dentro da gente, que testifica ao nosso coração, ele revela tudo do coração de Deus para mim e para você. É muito mais do que a história do povo. Agora é Deus agindo dentro de você. Hoje nós temos a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela confirma todos os feitos poderosos do meu Deus. Ela confirma todos os feitos maravilhosos do seu Deus. Você pode dizer, o meu Deus fez isso aqui. O meu Deus prometeu que ia fazer e fez. O meu Deus declarou que ia libertar e libertou. O meu Deus declarou que ia cumprir e cumpriu. Ele. E por quê?
Por que que eu vou ter o meu coração plantado nas coisas desse mundo? Por que que eu quero saber se o Bolsonaro isso, ou Lula aquilo, ou o Senado aquilo? A minha vida, a minha herança é do Senhor. É Ele quem provê os meus dias. Pode um homem aumentar um dia em sua vida? Por que que a gente perde tanto tempo nessa loucura, irmão? Essa palavra hoje é muito importante. Hoje a gente tem a Bíblia, hoje a gente tem o Espírito Santo, e a gente pode entender e receber por esse Espírito Santo e pela confirmação das palavras que estão na Bíblia, o grande amor de Deus por nós, pela igreja viva dele. Essa é a nossa verdade, irmão. Essa é a tua verdade. Se tiver alguém com você aí do lado, fala assim, ó, a tua verdade é Jesus. Estou falando para Vânia. A tua verdade, meu amor, é Jesus Cristo. E todo o amor dele por mim e por você, essa é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ah, mas o plano isso. Ah, o plano aquilo. O plano isso, o plano aquilo é deserto, irmão. Entendeu isso? Entendeu a figura? O deserto é por um tempo. O plano isso, a pessoa isso, o governador aquilo, é por um tempo. Eu e você estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. Estamos na direção do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Você consegue entender isso e dar glória ao nome do Senhor? Com tudo isso, irmão, com tudo isso que eu te falei, e eu já estou terminando aqui, já está dando 15 para as 9, com tudo isso que eu falei, duas coisas eu anotei aqui podem tirar a nossa alegria. Duas coisas, como estava falando, Jonas, podem deixar o nosso coração apertado. Duas coisas podem fazer com que a gente se esqueça de tudo isso, todas essas promessas de Deus, e entristeça o nosso coração. Eu anotei, a primeira delas eu deixei assim, se a gente se deixar afastar da nossa verdade. Eu te disse que a nossa verdade quem é? Jesus. Se nós nos afastarmos da verdade. Mas como eu posso ficar perto da verdade, Osiel? Como é que eu posso chegar perto da verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade, irmão e irmã? É a palavra do Senhor. Quando você se aproxima da Bíblia, é por isso tanta luta para você. Você consegue entender por que tanta luta quando você pega a Bíblia para ler? É a criança que chora, é o cachorro que corre atrás do gato, é o sono que vem, eu não consigo entender, tudo acontece, entendeu? Porque se eu tiro a verdade de você, irmão, se eu tiro Jesus Cristo de perto de você, irmão, você começa a se afastar de Jesus Cristo. A alegria que vem a partir da fé de que Ele é, de que tudo é dele, de que ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essas coisas se afastam de nós. Então eu disse, se a gente deixar se afastar da nossa verdade, Jesus Cristo, e se a gente permitir, mais ou menos o que eu já estava falando antes, mas só para ficar bem marcado, se a gente permitir que a realidade do mundo, a realidade da economia, a realidade do Covid, a realidade do emprego, a realidade dessas coisas, se torne a nossa vida. Essas coisas são o deserto, não são a nossa vida. O deserto é lugar de passagem, como o Egito foi lugar de passagem. Era para ficar um tempo só, o deserto um tempo só, mas muitas vezes a gente acaba se decidindo, ou muitas vezes esquecendo a promessa do Senhor, deixando a promessa do Senhor e permanecendo ali no deserto. Se a gente permitir que a realidade do deserto, que a realidade desse mundo se torne a nossa vida, isso vai tirar a nossa alegria. Deus está fazendo limpeza na minha vida e na tua vida nessa noite. Eu estou falando isso, e não é alguma coisa que eu estou dizendo para você, não. É porque eu estava nesse fastio também. Eu estava na oração aqui à noite, meu Deus, estamos indo para o 30º dia e as coisas e tal. Meu irmão, minha vida está no Senhor, a tua vida está no Senhor. Sossega teu coraçãozinho e vamos ficar firme. Eu vou sossegar o meu daqui. A palavra está falando comigo também. E vamos ficar firme na nossa verdade, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ficar firme nessa verdade, irmão, ficar firme em Jesus Cristo, é ficar firme na promessa. Para ficar firme na promessa eu tenho que conhecer. Isso, Gisele, nós não somos desse mundo. Ficar firme na promessa é conhecer a promessa. E a gente está conhecendo, tu está lendo Bíblia, tu está vendo as palavras de Jesus, e é ótimo que a gente conheça os evangelhos, porque a gente vê aqueles ensinamentos todos de Jesus
Ficar firme nessa verdade é buscar o relacionamento com Ele e descansar. Buscar o relacionamento com o Senhor é descansar. E eu vou lembrar o Salmo 23. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele prometeu que vai estar com a gente. A vara e o cajado desse bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, Jesus Cristo, essa vara e o cajado, eles sempre consolam o povo dele, a igreja dele, o povo que confia nele. Você pode sossegar o coração. Com Jesus Cristo, com a nossa verdade, sempre, fala aí no teu coração, sempre haverá escapes. Sempre haverá escapes agora e no fim, a liberdade vai ser completa, irrestrita, irrevogável. Por quê? Porque a palavra dele não volta atrás. Porque nós já vimos o exemplo do passado, nós já sabemos dos grandes livramentos, do cumprimento das palavras, nós já sabemos. Então, se nós sabemos, como Josué e Caleb disseram lá no verso 30, que a gente falou de Números, verso 30 do capítulo 13 de Números, eia, bora subir, a gente vai vencer, a gente pode confiar, isso é deserto que a gente está passando, e é um deserto, irmão, vou te falar, com sol brilhando, com a nuvem tapando o sol da gente. Eu estou dentro de casa, você também deve estar. À noite tem uma chama de fogo que aquece do frio ali causticante do deserto. Você tem o seu cobertorzinho dentro de casa, não tem? Está no deserto, mas tem comidinha, tem um maná. Ah, mas não é muito não, eu queria não sei o quê. Começa a repetir igual a reclamação do povo do deserto, não. Você teve a sua comidinha, está com luta, está com questões para resolver. Tudo que você está passando, a palavra diz, o mundo inteiro está passando. O mundo inteiro está passando pelos problemas. Confia no Senhor. Ele é escape para você agora. Vamos subir, vamos vencer, vamos jogar fora esse monte de preocupação. Vamos dizer, como o Caleb, vamos embora, a gente já ganhou. Sabe por quê, irmão? A gente pode sempre vai poder confiar na direção do Senhor. A gente sempre vai poder confiar que Ele é o Senhor, mas a gente precisa comer palavra. A gente precisa se alimentar dessa palavra viva, dessa Bíblia que a gente estuda e lê, e a cada momento que você lê, você está tendo essa experiência, a cada momento que você lê, você vai percebendo um outro detalhe, até eu, nessas leituras, eu estou vendo coisa que eu nunca tinha visto. E como é glorioso você vê a preocupação de Deus com pequenos detalhes. Ali a gente precisa comer essa palavra. Você entendeu que você não vai ter essa fé? Você vai agir da mesma forma que o povo no deserto agiu? Porque o cenário não vai ser o cenário que você espera. E você, porque não é guiado pela fé, só guiado pelo que vê, você vai ter problemas. Nós não podemos. O Espírito Santo está nos chamando a atenção. Nós precisamos de palavra. Nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos falar com o Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor, porque o Espírito Santo dele vem e fala e responde ao nosso coração. E você vai orando, e em um determinado momento o seu coração se acalma e é como se o Espírito Santo dissesse, tudo o que precisava ser dito já foi dito. E você recebe aquilo no seu coração e você se alimenta. Só depois disso, irmãos, só depois da gente confiar que Deus é a direção certa, da gente se revestir da palavra e comer essa palavra, da gente orar sem cessar, ter essa relação íntima com o Espírito Santo, só aí a gente vai conseguir viver pela fé, irmão e irmã. Só aí essas notícias malucas, porque a gente já abandonou, essas notícias não vão fazer a menor diferença no nosso coração. Tá só no deserto, eu tenho nuvem. Ah, tá frio. Eu tenho a estrela de fogo, eu tenho a bola de fogo. Ah, tem problema, tem serpente, ou tem escorpião. O Senhor vai me guardar. Ele vai dar um jeito. O Senhor sempre deu jeito. Quando esses pontos que eu falei, confiar na direção do Senhor, viver, de buscar na palavra, de crescer na palavra, orar sem cessar, quando esses pontos forem seguidos, irmãos, eu e você,
habitaremos no esconderijo do Altíssimo. É aquele Salmo 91 que a gente gosta tanto, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza. Quando esses pontos forem seguidos, irmãos, esse esconderijo do Altíssimo vai ser o nosso lugar de descanso. A sombra do Onipotente a gente vai ficar. Na sombra do Onipotente a gente vai viver. Nessa noite, se você está dizendo aí, pastor Alziel, mas a minha fé ainda não está preparada para isso, eu ainda estou sofrendo, eu estou vendo o meu contra-cheque, eu estou vendo que lá o auxílio do governo não saiu, eu estou vendo que o meu telhado tem goteira, eu estou vendo que o meu sapato está desse jeito, eu estou vendo, e eu não consigo viver pela fé. Tem algumas passagens na palavra que os discípulos pediram, aumenta a nossa fé. Tem uma palavra lá, que eu me lembro em Marcos também, do pai de um garoto endemoniado, que vai falar com Jesus, dizendo que os discípulos não conseguiram, os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio do filho, e Jesus fala que era pouca fé, e aí o pai desse menino fala, minha fé é pouca, aumenta a minha fé. Às vezes a nossa fé é muito pouca, mas nós temos entendido e recebido a palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você hoje está ouvindo essa palavra. Ela como uma semente, e nós oramos quando comecei. Ela não pode ficar na beira da estrada, ela não pode ficar no terreno pedregoso, ela não pode ficar entre os espinhos, ela tem que cair no profundo do seu coração. Você tem que abrir o seu coração para essa palavra e dizer assim, Jesus, eu acredito nessa verdade, porque tudo que esse homem falou está contido na tua palavra. Tudo que ele falou é de verdade a tua promessa para os que são teus. Eu preciso ter essa palavra no meu coração. E eu quero orar com você para a gente terminar. Quero clamar ao Senhor pela tua vida, para que, assim como Ele fez comigo, quando trouxe essa palavra ao meu coração, de me alegrar, de me transformar a visão, de me limpar a visão, otimizar os meus olhos espirituais, que Ele faça também com você. E que essa palavra seja poderosa na tua vida, para te livrar, para te limpar, para te sarar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você é uma das pessoas que está dizendo aí, pastor, eu quero ter a minha fé aumentada. O Senhor está ouvindo essa tua declaração. E eu estou ligando a minha fé com a tua fé nessa hora. E a fé desses 26 irmãos e mais a Vânia que estão aqui assistindo essa live, essa programação. Nós estamos unindo a nossa fé, clamando ao Senhor para que o Espírito Santo nessa hora, com essa palavra e todas as outras palavras que você ouviu, transforme o teu coração num alicerce firme, forjado nessa rocha, e que você consiga suportar todas as intempéries desse deserto, até o dia em que nós entrarmos todos juntos na Canaã celestial do Senhor. Vamos orar? Senhor, em teu nome, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, diante do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, diante da tua autoridade sobre o mundo espiritual, diante da tua autoridade sobre a tua criação, que nós estamos clamando, Senhor, a ti, pelos corações dos nossos irmãos, de todos os que declararam no interior do seu coração, ou professaram com as suas bocas, ou escreveram aí nos comentários, aumenta a minha fé, a minha fé é muito fraca. Senhor, Espírito Santo, nessa noite eu te peço uma bênção especial. Como alguém que prega a tua palavra, Senhor, eu te peço uma bênção especial. Deus, vem com o teu poder sobre os corações dos meus irmãos e limpa, Senhor, toda dúvida, limpa, Senhor, toda raiz desse entendimento mundano que faz a gente querer garantias para essa vida, faz com que a gente queira ter as coisas sob o controle dos nossos braços. Limpa, Senhor, as mentes desse povo. Limpa o coração da tua igreja, que a tua palavra declara que deve viver pela fé. Porque
se deixar de ter fé, o Senhor não vai se alegrar com ele. Limpa o coração da tua igreja das mentiras do mundo. Limpa o coração da igreja do amor pelo mundo, do desejo de ser aquele que está no meio, na roda das discussões e falando das coisas do mundo. Não foi para isso que a tua igreja foi chamada. Antes, aprender do Senhor, buscar ao Senhor, ter as revelações do teu Espírito Santo para sermos aqueles que levam a tua palavra, o teu conforto, o teu amor, o teu zelo, o teu tratamento, Senhor. A igreja não foi chamada, essa é a nossa verdade. A igreja não foi chamada para ser leiloeiro desse mundo, para ser o que defende as coisas A e B desse mundo. A igreja foi chamada para ser aquele que declara o teu grande amor, Senhor, e isso vai acontecer quando nós nos descolarmos desse mundo, quando a gente descolar dessa realidade e a tua palavra ser a verdade impressa no nosso coração. Precisamos ser esses que buscam a tua palavra. Deus, coloca no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, o desejo firme de buscar a tua palavra. E Espírito Santo, eu te peço uma bênção especial nessa noite, todas as vezes que esse servo teu, em zelo pela tua palavra, em amor pela tua palavra, se sentar, se colocar para estudar essa palavra, Senhor, no entendimento de que ele precisa com o pão de cada dia, cada momento que eles sentarem para estudar essa palavra, Espírito Santo, revela, por favor, revela na medida da capacidade de entendimento, na medida da capacidade ou desse crescimento, revela, Senhor, mostra o teu coração para eles, revela o teu coração para eles e aumenta a fé desse povo, Senhor, em nome de Jesus. Na autoridade do teu nome, Jesus, eu profetizo um novo tempo de vida para todos esses irmãos e irmãs que derem ouvidos a essa palavra e deixarem o mover dessas águas acontecer no coração deles. Eu profetizo a tua bênção sobre essas casas. Eu profetizo, Senhor, que as dispensas que agora não estão sendo vistas como segurança, mas só um lugar onde você pega alguma coisa que pelo poder do Senhor pode muito bem ser multiplicado, como pães e peixes. Esse lugar que você pega alguma coisa e você serve os seus filhos. Ah, Senhor, vendo desse jeito, eles possam estar libertos para viverem a grande verdade, a grande libertação de crerem nas suas promessas. Como eu falei, Senhor, crer na sua promessa, crer no que o Senhor já falou, é o maior patrimônio de nós, os crentes em Ti. Porque sabemos que as suas palavras não voltam vazias. Sabemos que as suas palavras elas vão se cumprir no tempo determinado. E glorificamos o teu nome. E eu, com toda a alegria do meu coração, glorifico o teu nome junto com a igreja que está glorificando aí dentro de casa. Nós glorificamos o teu nome bem alto, Jesus, Jesus maravilhoso. Na alegria de saber que tudo vai se cumprir para a glória do teu próprio nome. Nós oramos, agradecemos, nós oramos, louvando, tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém. Recebe essa palavra com alegria, irmão. Recebe essa palavra, guarda ela. A vantagem de estar aí na internet, nesses meios digitais, é que você pode ouvir essa palavra de novo. Se alimenta dessa palavra e vence o mundo. Vence o mundo. E vive acima de tudo isso que está acontecendo. Habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, não só hoje, mas eternamente, à sombra do Onipotente. Era isso que eu queria falar para vocês, era isso que estava queimando meu coração. Eu acho que se eu colocasse isso num áudio, eu acho que isso se perderia. E por isso eu quis falar com você. Que a palavra do Senhor seja guardada no teu coração. Eu estou me despedindo aqui, abençoando a tua vida, a tua casa, a tua despensa, o teu emprego, tudo na tua vida. Me despedindo de você, dizendo, ó, o deserto vai passar. Essas coisas vão passar. O problema, a ansiedade, no momento em que você começar a jogar palavra em cima dela, ela vai perder o poder. Ela vai perder a força. Sossega. Logo a gente vai se encontrar. Um beijo no seu coração. Paz.